Muito bom dia amigos ouvintes da 93 FM. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, está se tornando amigo indigesto para o governador Jorginho Melo, também filiado ao Partido Liberal, e que obviamente faz pose de paisagem diante do que vem acontecendo nos bastidores da política catarinense. Em 2022, Bolsonaro tirou da cartola a candidatura do ilustre desconhecido Jorge Seife, do PL, o elegendo senador por Santa Catarina. O Partido Liberal, de fato, ganhou uma cadeira no Senado Federal, mas Santa Catarina perdeu um representante, na medida em que Seife simplesmente não participa da política catarinense. Em 2 anos e meio de mandato, ele esteve totalmente ausente das decisões políticas de nosso estado, inclusive nunca apareceu aqui no sul de Santa Catarina nesse período, nem para colher as reivindicações da nossa população sulista, quanto também para prestar contas a serviço de suas atividades no Parlamento Federal. No início deste ano, Bolsonaro também começou a especular as candidaturas ao Senado pelo PL de Santa Catarina. Adiantou o assunto em mais de um ano, o afunilando de uma forma totalmente desnecessária. Em um grande jogo de cartas marcadas, a deputada federal Carol Tittoni foi anunciada como pré-candidata ao Senado pelo partido, torrando o nome da também deputada Júlia Zanatta, que também nutria expectativas nesse sentido. Algo totalmente desnecessário, que acabou abrindo portas para que o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que é pré-candidato ao governo pelo PSD, passasse a conversar sobre as eleições do ano que vem com Júlia Zanatta. Agora Bolsonaro começou a semear a ideia de lançar seu filho, Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, como candidato ao Senado por Santa Catarina em uma dobradinha com Carol Tittoni. As chances de ambos se elegerem, de fato, são grandes, mas as chances de Jorginho Melo perder também aumentaria significativamente com esta decisão de Bolsonaro de imputar ao PL catarinense uma candidatura ao Senado de seu filho número 2. O fato é que a Federação União Progressistas, composta por União Brasil e Progressistas, não apoiará o projeto de reeleição de Jorginho Melo de graça. No mínimo, a federação irá querer emplacar o senador Esperidião Amin, do Progressistas, como candidato à reeleição pela coligação do governador Jorginho, buscando o segundo voto do eleitor bolsonarista ao Senado para Esperidião. A desistência no lançamento de Carlos Bolsonaro ajudaria bastante a fazer esta composição com o Esperidião Amin. Por outro lado, a insistência no lançamento de Carlos Bolsonaro, como companheiro de dobradinha de Carol Tittoni, jogará Amin no colo de João Rodrigues, assim como União Brasil e o Progressistas também. Convém lembrar que 20% dos eleitores de esquerda do estado não votarão em Jorginho, caso ele aí vá para o segundo turno com o João Rodrigues. Neste sentido, há de se prospectar já que esses votos de esquerda iriam diretamente para João Rodrigues na segunda etapa da eleição. Então, Jorginho Melo não se pode dar ao luxo aí de desprezar a União Brasil e Progressistas por conta dos caprichos de Jair Bolsonaro, que já provou lá em 2022 que a articulação política não é o seu forte. A candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado pelo PL de Santa Catarina é um grande tiro no pé. E o pé a ser acertado será o de Jorginho Melo. E a parceria entre o PSDB e o Podemos nem começou e já foi desfeita. As duas legendas vinham negociando uma federação ou uma fusão partidária, iniciativa esta que acabou não evoluindo. De forma unilateral, o PSDB colocou em votação em convenção nacional a incorporação do Podemos pelo partido. O Podemos, no entanto, não aceitou a proposta, mas se dispôs a incorporar o PSDB, que também não aceitou este formato de aliança com o Podemos. As duas legendas agora buscarão outras alternativas para se manterem vivas no ano que vem, já que sozinhas estão caminhando aí a passos largos para suas extinções. Se nada de inovador for feito, os dois partidos deverão sofrer uma debandada de deputados e senadores durante a janela de transferência partidária em março do ano que vem. Uma das possibilidades é a criação de uma federação multipartidária contemplando PSDB, Podemos, MDB e Republicanos, o que transformaria o grupo no maior bloco político do país. O problema será acomodar gregos e troianos no mesmo barco. E pesquisa Datafolha, divulgada neste final de semana, mostra uma briga apertada no segundo turno da eleição presidencial do ano que vem, caso ele fosse disputado pelo presidente Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.004 pessoas eleitoras no país, em 136 municípios, neste cenário,
Bolsonaro faria 45% dos votos contra 44% de Lula. Em um segundo cenário, contra o governador de São Paulo, Lula faria 42% e Tarcísio de Freitas 42% também. A disputa passa a ficar menos acirrada caso Lula enfrente aí um dos integrantes da família Bolsonaro que não seja o próprio Bolsonaro. Contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Lula faria 46% e ela 42%. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente faria 47% e o senador 38%. Já contra Eduardo Bolsonaro, Lula faria 46% e o deputado faria 38%. A pesquisa Datafolha tem margem de erro de 2 pontos percentuais e foi realizada nos dias 10 e 11 de junho. Um grande abraço, uma excelente sequência de dia e até amanhã, se Deus quiser, neste espaço político, aqui pela nossa emissora.